Quem você acha que poderia ser influenciado por Deus por meio de um cântico de louvor que viesse do seu coração? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí! Tenha um espírito de louvor e veja o efeito positivo que isso pode ter em sua vida e na vida de todas as pessoas que se relacionam com você. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Testemunho que Convence. Vem comigo! Acompanhe agora o texto da Palavra de Deus do estudo de hoje. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." Atos capítulo 16, versos 25 a 31. Não importam as circunstâncias, o Espírito Santo move o servo do Senhor para louvar a Deus, porque este possui a alegria da salvação. Esta passagem fala de dois homens, dois grandes apóstolos, Paulo e Silas, que de repente estavam dentro de uma prisão cativos e que foram libertos. O que se passou? A palavra de Deus deixou esse episódio relatado em Atos capítulo 16 para nos dar esperança em meio às adversidades. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se assim todas as portas e se soltaram todas as cadeias. O texto do estudo de hoje apresenta alguns aspectos importantes. O primeiro aspecto é que o louvor liberta. Quando tudo parecia contrário, eles começaram a louvar a Deus. Eles não começaram a chorar ou murmurar. Eles começaram a louvar o nome de Deus. Eu queria te dizer pela experiência que tenho, quando tudo parecer contrário, quando as adversidades forem grandes, quando a resistência e a derrota parecerem inevitáveis, comece a louvar a Deus. Louva a Deus dizendo: "Pai, por antecipação eu te louvo, eu te agradeço, eu louvo pela libertação das preocupações, do medo do amanhã, das correntes que aprisionam o ser humano que não tem Jesus em seu coração." Segundo aspecto, quando o carcereiro, que aparentemente era um ímpio, um homem perdido, viu o terremoto, o primeiro sentimento que ele teve foi tirar a vida. As leis daquela época diziam que quando um carcereiro deixava fugir um prisioneiro, ele era morto no lugar do prisioneiro. Então, a primeira coisa que ele pensou foi tirar a própria vida. As pessoas que não têm um rumo de vida, que não têm sentido, que não têm razão de viver, que não têm o temor de Deus, que não têm razão de viver, apenas se arrastam pela vida. Quem não teve ainda um encontro pessoal com Jesus, às vezes pensa que a morte é a única solução. Misericórdia, Senhor.
Quando o carcereiro já tinha em punho a espada, Paulo grita dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos estão aqui. Atos 16, verso 28. O testemunho de Paulo e Silas impactou de tal maneira a vida do carcereiro que ele disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Atos 16, verso 30. O Espírito de Deus revelou àquele carcereiro que, na realidade, aqueles fatos que estavam ocorrendo, o terremoto, as cadeias soltas, as portas das prisões abertas, não eram fatos normais humanos. Era uma intervenção sobrenatural de Deus. E uma intervenção sobrenatural de Deus se chama milagre. Deus deseja usar hoje eu e você, a sua vida, como um testemunho vivo de sua graça e salvação para impactar a vida das pessoas com quem nós iremos entrar em contato. Que o seu testemunho possa convencer as pessoas de que você já teve um encontro pessoal com Jesus. Que Deus te abençoe! Vamos orar, bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, coisas sobrenaturais acontecem, milagres acontecem, pessoas são libertas e salvas. Usa, bondoso Deus, a nossa vida como testemunho vivo de que já tivemos um encontro pessoal contigo e que o nosso testemunho possa impactar salvificamente a vida de todas as pessoas com quem nós iremos entrar em contato no dia de hoje. E tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!